Olá pessoal, eu sou o professor Nelson Ventura, estou aqui para falar para vocês sobre um assunto altamente interessante. Você sabe quem é o iniciante na sala de musculação? Tem muita gente que não sabe quem é o iniciante na sala de musculação. Vamos ver quem é esse sujeito, se você está enquadrado também nesse perfil de iniciante na sala de musculação. Então, esse sujeito, o iniciante na sala de musculação, ele vai apresentar as seguintes características. Ele não vai ter nenhuma experiência com treinamento de força, ou seja, ele nunca foi na sala de musculação, nunca pegou no halter, nunca fez um supino, nunca fez um agachamento, enfim, tudo que se relacionar com atividade de musculação ou outro tipo de treinamento de força, ele não vai ter, não teve, melhor dizendo, nenhum contato. Então, é aquele sujeito que não tem nenhuma experiência com treinamento de força. Ele vai ter pouca coordenação na execução dos movimentos, ou seja, se você colocar um iniciante, um sujeito que nunca foi na academia ou em outro centro de treinamento de força para fazer um supino, vamos pegar lá o supino reto. Você vai pegar a barra, vai colocar lá os pesos do lado. Consequentemente, quando ele for fazer essa execução do movimento, ele não vai conseguir fazer porque ele não vai ter, não tem, de fato, coordenação motora para poder executar aquele determinado movimento. Então a barra vai o quê? A barra vai entortar, os pesos podem cair no chão e por aí vai. Vai ser um desastre total. Então, é um sujeito que tem pouca ou nenhuma coordenação motora para fazer determinado movimento dentro da sala de musculação. Propenso também a sentir dores musculares tardias. O iniciante, como ele tem um limiar de excitação muito baixo, e não tem também condicionamento físico adequado, ele, quando for fazer qualquer movimento, consequentemente, depois de 24 ou 48 horas, ele vai ter, com certeza, dor muscular. Isso porque na fase excêntrica, ele vai ter muita lesão muscular e, consequentemente, futuramente, entre 24, 48 ou 72 horas, ele vai ter dor muscular. E aquele sujeito também que tem menos de 6 meses com experiência com treinamento de força ou musculação. Essas são as características principais do sujeito que é iniciante na sala de musculação. Agora, quantas séries esse indivíduo pode fazer, tem que fazer para poder ele não se prejudicar, ou melhor dizendo, ter benefício com o treinamento de força ou musculação? Como ele tem um limiar de excitação muito baixo, a recomendação que se faz, que é feita pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, é que ele faça de 1 a 3 séries por grupamento muscular ou por gesto motor. O que quer dizer isso? Por exemplo, supino reto. Ele vai fazer 1, 2 ou 3 séries de supino reto. Atualmente já existe literatura, já existem estudos que falam que 1, 2 ou 3 séries por grupamento muscular ou gesto motor dá no mesmo depois de 8 semanas para o iniciante. Então, vamos ser cautelosos, vamos utilizar 1, 2 ou 3 séries para esse indivíduo, para que esse indivíduo não venha se prejudicar. Para quantas repetições? Não há consenso em relação ao número de repetições. O que se sabe é que, como ele tem um limiar muito baixo, o recomendado é que você faça com ele de 8 a 12 repetições por gesto motor. Por exemplo, supino reto, você vai colocar o indivíduo lá deitado na máquina de supino, ou melhor dizendo, como é iniciante, ele não vai ter muita coordenação para fazer o supino reto, você vai colocar para poder fazer o supino na máquina. Então ele vai pegar, você volta ele lá, ele vai fazer 1, 2 ou 3 séries, a depender também de como seja esse iniciante, de como ele se comporte durante o treino. Ele vai fazer de 8 a 12 repetições. Esse é o ideal, é o aconselhado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Qual a intensidade ideal? A intensidade ideal para ser utilizada com um iniciante, você pode utilizar cargas entre 30% a 70% da capacidade dele, ou seja, de um RM estimado. Você pode usar para aferir essa intensidade a escala de Borg. A escala de Borg serve para poder você medir o esforço dele. Agora, como é essa escala de Borg? Como você está vendo aí na figura, é essa tabela aí. A escala de Borg é adaptada para a percepção de esforço. Ela vai de 0 a 10. À medida que o aluno vai treinando, na hora ali, você vai perguntando a ele, pede para ele dar uma nota. Se ele der uma nota exemplo, nota 7, o esforço dele está o quê? Moderado a intenso. Se der uma nota 8, intenso, muito intenso.
E se ele der 10, é porque ele está muito cansado. Aí você vai ter que regular esse treino dele para poder cair dentro do patamar estabelecido, adequado, recomendado, para que esse aluno venha ter benefício com aquele treinamento. Então, essa escala de Borg, essa escala serve para poder você medir a intensidade de esforço desse aluno. Com isso, você vai evitar que o aluno, no dia seguinte, amanheça com dores tardias, na própria sessão que ele passe mal. Enfim, é de alta utilidade essa escala de Borg aí, para que você venha a ter uma qualidade melhor na prescrição do exercício. Agora, quantos exercícios por gesto motor? Bem, você pode utilizar de 8 a 12 exercícios no geral. Mas aqui, ó, você pode usar um exercício de puxar horizontal, um exercício de puxar vertical, um exercício de empurrar horizontal, um de empurrar vertical, um na região média do corpo, um para membros inferiores na região anterior, que tem diferença entre a parte anterior e a parte posterior. Mais tarde eu vou explicar para vocês qual a diferença. Um para, como eu falei, parte anterior dos membros inferiores, um para membros inferiores, parte posterior, e um para panturrilhas. Mas você pode colocar até mais exercícios, sendo que você vai ter que fazer de 2 a 3 séries, com 8 a 12 repetições, que é o recomendado. E a frequência de treino? Como é que fica essa frequência de treino? Será que ele vai poder treinar todo dia, de segunda a domingo, de segunda a sexta, de segunda a sábado, enfim? Mas a recomendação é a seguinte, que você faça de 2 a 3 vezes na semana. Como exemplo, a gente pode botar aqui, ó, segunda, quarta e sexta, em dias alternados, para propiciar uma melhor recuperação muscular e também que você tenha, na sessão seguinte, uma melhor qualidade de execução dos exercícios feita por esse aluno. O ideal da recuperação é que você dê esse aluno um tempo de 48 horas de recuperação. Se ele faz na segunda, obviamente, de segunda para sexta, ele vai ter um time de quê? Um tempo de 48 horas para se recuperar. Que aí ele vai se alimentar bem, ele vai dormir, ele não vai fazer muitos movimentos para aquela musculatura alvo, enfim. Ele vai ter um tempo aí para poder recuperar aquela musculatura para quando chegar na sessão seguinte ele está mais desenvolvido em relação a todos os aspectos que envolvem o treinamento para poder executar aquela próxima sessão de treino. Qual o método a ser utilizado? Bom, existem aí diversos métodos, mas eu separei aqui pelo menos 3 que servem para quem é iniciante para poder fazer a utilização desses métodos com um aluno que é considerado iniciante. Então, o método alternado por segmento. Como é esse método alternado por segmento? Nesse método aí, que é alternado por segmento, você vai fazer um exercício para a parte superior do corpo, um para a parte média e um para a parte inferior do corpo. Ou seja, você pode fazer um supino horizontal ou supino na máquina. Você pode fazer, por exemplo, supino vertical, que é o supino na máquina. O horizontal, que é na máquina. Você pode fazer, logo na sequência, uma prancha ventral ou um abdômen crunch. E, logo mais adiante, um agachamento no banco ou uma subida na caixa, enfim. Adotando todas aquelas recomendações que foram dadas antes em relação à séries e número de repetições, você pode utilizar esse método alternado por segmento dessa forma que eu falei para você. Localizado por articulação. Um exemplo de localizado por articulação. Você faz um exercício de empurrar, e logo na sequência, um de puxar. Essa é a lógica do localizado por articulação. Exemplo, supino na máquina, depois você vem com a remada baixa. Um de empurrar e um de puxar. Tem também o circuito. O circuito é muito interessante para quem quer fazer uma parte do treinamento ou o treinamento todo para emagrecimento. Você pode utilizar esse método do circuito aí, que é muito utilizado, porque ele vai ter muito gasto calórico, a frequência cardíaca vai subir muito, enfim, ele é um método muito metabólico. Então, para a parte de emagrecimento, quem quer emagrecer, o ideal para você iniciar é com esse método circuito. Aí são os 3 métodos que você pode utilizar para poder o iniciante ele fazer um início bacana na sala de musculação. Aí, o alternado por segmento, localizado por articulação,
E o circuito, chamado de circuito também training. Como será essa montagem de treino? Como pode ser feita essa montagem de treino? Agora a gente vai falar da parte específica, a parte de montagem do treino do aluno. Como é que vai ser o início, o melhor dizendo, o aquecimento, a parte principal e a volta calma. Vamos lá. O aquecimento pode ser feito de duas formas. Pode ser feito de geral e a parte específica. A parte geral, você pode utilizar a bicicleta ou a esteira. Exemplo, você vai pegar o seu aluno, você vai colocar ele lá na esteira para poder fazer esse aquecimento mais geral. Só que a intensidade que você vai colocar esse aluno para poder fazer não vai ser uma intensidade alta. Vai ser uma intensidade de baixa a moderada. Porque a função do aquecimento é você elevar a sua temperatura corporal, fazer com que suas articulações fiquem mais soltas, enfim, que você prepare o seu coração, o seu cérebro, até mesmo o seu espírito para poder você fazer uma atividade que vai vir logo na sequência, que é um pouco mais intensa. Então, quanto mais você se preparar com aquecimento ou com atividades com uma atividade um pouco mais leve para logo na sequência chegar na atividade principal, vai ser melhor para você. Aí eu falei do geral, agora eu vou falar do específico. Você pode fazer esse específico no aparelho. Exemplo, você vai começar a sua sessão com o supino. Ou você dá uma geral em todos os exercícios da sessão de treino com 5 repetições. Exemplo, você faz o supino, 5 repetições de supino, com a carga bem levinha. Depois vai para o agachamento, depois volta para remar, depois faz uma panturrilhazinha. Tudo bem levezinho, só para poder preparar o corpo para a parte que vai vir. Como eu botei aqui, ó, baixa intensidade e baixo volume. E a parte principal? Como vai ser essa parte principal? Você vai utilizar, obviamente, os exercícios principais do treino. Aí você vai ter que aumentar um pouco mais essa intensidade e o volume. Não esquecendo de respeitar as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte e de respeitar outras literaturas que falam sobre como você fazer essa parte principal. Como eu falei antes, de 1 a 3 séries para esse aluno, com volume de repetições de 8 a 12. O treino ali com a carga entre 30% e 70% de um RM, ou você pode utilizar também a escala de Borg para poder ver a intensidade de esforço ao qual o aluno está executando aquele determinado exercício. Vamos fazer tudo com qualidade. E a volta calma? Como seria essa volta calma? A volta calma você pode usar alongamentos, massagens, banho, enfim. Você pode fazer uma miscelânea, até mesmo uma conversa. Você pode fazer com o seu aluno para que ele volte aos poucos à realidade. Porque quando você termina a parte principal, normalmente você está com sua frequência cardíaca alta, sua pressão arterial alta, você está muito ofegante, enfim. São muitas variáveis que dentro do seu corpo que estão alteradas. Então, para poder voltar à calma, é necessário que você utilize de alguns métodos, como alongamento, massagem, banho, entre outras situações. Para aplicações práticas, o que podemos fazer para colocar tudo isso de fato em prática? Como seria? Eu já falei antes, mas vou falar de novo. O aquecimento, você pode fazer 10 minutos da esteira ou na bicicleta, isso aí fica a gosto. Ou 5 repetições, no caso da bicicleta ali, ou esteira, é no caso do aquecimento geral, aquele que você bota o aluno lá na bicicleta, na esteira, e ele vai aquecer o corpo todo por inteiro. Ou 5 repetições no movimento que será executado na parte principal. Por exemplo, como eu falei, se ele vai começar com supino, ele faz lá 5 repetições com a carga mais leve no supino, e aí vai depois para a parte principal. Parte principal, aqui é um exemplo de um treino geral para o corpo inteiro, que aí a gente começa com o quê? Com o supino na máquina, depois a gente vem com o agachamento no banco, depois remada baixa, mesa flexão, desenvolvimento frontal, panturrilha em pé, panturrilha alta, o melhor exemplo, puxada alta, prancha ventral, subida no banco, abdominal frontal e remada alta. O recomendado é fazer, como eu falei, 1 ou 2 séries ou até 3, com 8 a 12 repetições. Pronto. Feito tudo isso aí, você está recomendado, está respaldado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e por outros órgãos que habilitam o treinamento de força para iniciantes.